Olá, pessoal! Esse vídeo é referente ao assunto decomposição do valor genotípico da disciplina de genética quantitativa. O nosso grupo é composto pelos alunos Laura Devec, Beatriz Del Carme, Jennifer Bonifácio e José Eduardo Lopes. Bom, sabemos que a informação genética que contém as características de um indivíduo reside nos cromossomos, que estão dentro do DNA. As localizações desses cromossomos são chamadas de loci, e a maioria dos organismos são diploides, ou seja, eles possuem duas cópias de cada cromossomo. As diferentes formas de um gene são chamadas de alelos. Quando esses alelos são idênticos, são chamados de homozigotos. Se forem distintos, são chamados de heterozigotos. Por exemplo, considerando os alelos B1 e B2, é possível obter três genótipos. B1-B1 seria o homozigoto recessivo, B1-B2, o heterozigoto, B2-B2, o homozigoto dominante. Também pode existir mais de dois alelos em um mesmo locus. O estudo da frequência alélica pode nos ajudar a compreender quais alelos estão presentes em uma população, indivíduo ou espécie. E assim, podemos selecionar os alelos que gostaríamos de manter em uma certa população. Essa frequência é a frequência relativa de um alelo. Normalmente ela é expressa em proporção ou em porcentagem. Existem alguns fenômenos que podem alterar a frequência alélica, sendo eles seleção natural, mutação, migração, endogamia ou deriva aleatória. Quando isso acontece ao longo de uma geração, pode-se dizer que essa população encontra-se em equilíbrio pelo princípio de Hardy-Weinberg. O fenótipo de um indivíduo, representado por Z, é dado pela interação de genótipo G e o ambiente E. Portanto, Z é igual G mais E. Segundo Fischer, em 1918, ao estudar essa questão, ele percebeu que o valor genotípico de um indivíduo era muito complexo de ser estudado e percebeu que particionando esse valor em efeito aditivo e de dominância seria mais fácil de se interpretar. Lynch e Walsh demonstraram que, em um extremo para o homozigoto recessivo B1-B1, o valor se inicia no zero. E no outro extremo, o homozigoto dominante, B2-B2, possui valor 2A. Para o genótipo heterozigoto, K determina a dominância. Se ele for igual a zero, o valor para o genótipo heterozigoto ficaria no centro e corresponderia a 1A. Conforme esse valor se altere, esse heterozigoto se desloca ao longo da linha. Quando K é igual a 1, possui o valor de 2A, possuindo uma dominância completa. Se esse valor for maior que 1, o valor será maior que 2A, sendo uma sobredominância. Entre 1A e 2A, teríamos uma dominância parcial. Nessa representação, todos os valores são consequência de uma alteração no valor de K. Diferente do que foi demonstrado por Falconer e McKay em 1996. Considerando um locus com dois alelos em que o intervalo vai de menos A até mais A, onde menos A corresponde ao genótipo B1-B1, que seria o recessivo, e mais A corresponde ao genótipo B2-B2, homozigoto dominante, e dentro desse intervalo, os valores relacionados ao genótipo heterozigoto. Se esse valor for igual a zero, então, considera-se que possui um efeito aditivo. Falando sobre a decomposição de Fischer. O número de cópias de um alelo em particular em um genótipo é o que chamamos de gene content, e consiste na relação entre o conteúdo do gene e o valor genotípico normalmente não linear, a menos que esse alelo interaja aditivamente com todos os outros alelos. A melhor aproximação linear para esta relação entre o valor genotípico e o conteúdo do gene leva a uma decomposição dos valores genotípicos esperados com base na aditividade G e desvios dessas expectativas resultantes da dominância. Essa decomposição dos valores genotípicos ocorre por meio da regressão, dividindo a variância total em variância aditiva associada ao efeito médio de substituição alélica e a de desvio de dominância, que não pode ser explicada pela regressão. Fischer mostrou em seu artigo
que uma vez decompostos, o processo a seguir se torna mais simples ao decompor as fontes de variação genética em um locus. Observando o modelo de regressão múltipla, temos que o valor genotípico é igual ao valor esperado, que é o G-chapéu, que está relacionado ao efeito aditivo, mais os desvios que estão relacionados à dominância. Isso é igual ao intercepto, μg, mais os slopes relacionados à regressão dos alelos, mais os desvios, formando um modelo de regressão múltipla. Fischer simplificou esse modelo realizando substituições e simplificando a fórmula para o valor genotípico é igual ao iota mais o alfa N2 mais o desvio. Sendo assim, o cálculo se faz para apenas um alelo, pois como são complementares, realizando o cálculo para um alelo, indiretamente eu obtenho o valor para o outro alelo. Desta forma, Fischer transformou o modelo de regressão múltipla para um modelo de regressão simples. Com base nele, é possível montar um gráfico. Neste gráfico, podemos perceber que, conforme o valor genotípico vai aumentando, o número do alelo B2 também vai aumentando. Também podemos observar o desvio, onde o ponto sobre a reta seria o esperado e o ponto preenchido, o G, seria o valor real. Sendo assim, o G menos o G-chapéu é igual ao desvio. Também podemos observar que, se houvesse apenas um efeito aditivo atuando, o ponto G estaria sobre a reta, pois não existiria o desvio de dominância. Bom, nesse gráfico interativo, vamos observar a influência alélica de B2 e o efeito de dominância sobre o valor genotípico. Essa reta de regressão representa o efeito aditivo do locus. K, a dominância, e aqui a frequência do alelo B2. Quando a dominância é zero, ou seja, quando K é zero, temos uma ausência de dominância. Mesmo que eu tenha diferentes frequências alélicas, o coeficiente da reta X não irá se alterar. À medida que eu vou aumentando a dominância, podendo colocar até mesmo dominância completa, vamos tendo uma mudança nesse valor, como vamos ver mais para frente. No caso, quando colocamos a frequência, um exemplo, quando a frequência é 0,5, independente do valor de K, ou independente do valor de dominância que eu tenha, esse valor de coeficiente angular de regressão continua o mesmo. Independente se aumenta a dominância, então a única coisa que vai mudar é nosso intercepto, que vai subir, e quando diminui a dominância, nosso intercepto desce. Por quê? Pois em frequências iguais, independente do valor de K, o alfa será sempre o mesmo. À medida que eu vou aumentando a dominância, eu vou aumentando os meus desvios, porém o coeficiente angular de regressão continua o mesmo. Podemos observar essa relação, pois assumimos que alfa está em relação de K, multiplicado pela diferença das frequências alélicas. Então, quando elas são iguais, ela é nula. Já quando a gente coloca o nosso valor de K para 1, assumimos que é um caso de dominância completa do alelo B2. Assim, o valor genotípico do heterozigoto e do homozigoto é igual. O do homozigoto B2-B2 são iguais. Os desvios da reta de regressão são os desvios dos efeitos de dominância de B2. No caso de se diminuirmos a frequência alélica do B2, é observado um aumento de alfa e, consequentemente, terá também um aumento da variação do valor genotípico. Já quando aumentamos a frequência alélica de B2, o alfa diminui e é observada uma diminuição na variação do valor genotípico. Isso ocorre porque um alelo com baixa frequência e um alto efeito de dominância apresenta um maior potencial para alterar o fenótipo da população do que esse mesmo alelo com baixa frequência. Se utilizarmos o valor de K a menos 1, assumimos uma dominância completa do alelo B1. Assim, observamos que o valor genotípico do heterozigoto e do homozigoto B1 é zero, pois a dominância de B1 só permite que o efeito
aditivo seja observado na sua ausência. Na regressão linear, conforme a gente aumenta a frequência de B2, alfa também aumenta. E esse aumento de alfa é devido a uma maior chance de observar o genótipo B2B2, no qual o efeito do alelo é observado. Quando nós colocamos a dominância em 2, temos um cenário de sobredominância de B2. Assim, o genótipo do heterozigoto, o valor genotípico do heterozigoto é superior do que o valor genotípico do homozigoto, B2B2. Com a frequência baixa do alelo, é observada um altíssimo incremento desse alelo no valor genotípico. E quando a gente aumenta a frequência de B2, alfa torna-se negativo e a adição desse alelo diminui o valor genotípico. Isso ocorre pois em B2 com baixa frequência tende a aparecer melhor nos heterozigotos. Conforme a gente aumenta a frequência de B2, esse alelo tende a aparecer na forma de homozigoto dominante. Falando um pouco da partição da variância genotípica, sabendo que o valor genotípico individual é igual ao valor de G chapéu ou valor de G ajustado mais o desvio de dominância, aplicando a propriedade da variância de uma soma, sabemos que a variância genética total é dada por variância de G chapéu mais 2 vezes a covariância entre G chapéu e desvio, mais a variância do desvio. Sabendo-se que a variância de uma combinação linear é igual à variância do primeiro termo, mais 2 vezes a covariância entre os dois termos juntos, mais a variância do segundo termo. Sabendo que a variância entre G chapéu e o desvio é igual a zero, pois o desvio deve ser independente dos valores ajustados, dessa forma não estão correlacionados entre si, sua covariância é igual a zero. Desta forma, podemos denotar como a variância genética sendo igual à variância aditiva mais a variância de dominância. Sabemos que o indivíduo não transmite seu genótipo como uma fração total, mas sim através de seus alelos. A fração herdável está relacionada com os alelos, que seria a variância aditiva. Já a fração não herdável está relacionada com a combinação dos alelos em cada genótipo, sendo então a variância de dominância. A variância genética aditiva, ela é a quantidade da variação explicada pela regressão em N2, que é a proporção do alelo B2, ou o quanto do efeito genético será adicionado a cada alelo favorável na proporção genética total. Já a variância genética de dominância é a proporção não explicada pela reta da regressão em questão. A demonstração de alguns conceitos sobre a partição da variância genotípica, podemos partir para um segundo gráfico interativo demonstrado em sala de aula pelo professor Augusto Garcia na disciplina de genética quantitativa, onde podemos observar as 3 variâncias genéticas,
sendo a variância genética como vermelha, curva vermelha, sendo a variância genética aditiva como a curva azul e a variância genética de dominância a curva laranja. O valor de K pode ser alterado nessa escala quando o valor de K está como zero. Não existe diferenciação entre a variância aditiva e a variância genética. E a variância genética de dominância é nula, não existe. Alterando o valor de K para próximo a 1 ou igual a 1, podemos identificar uma dominância do alelo B2. E a partir da frequência gênica de 0,75, podemos identificar que a variância de dominância ultrapassa a variância genética aditiva. Nesse mesmo ponto, podemos identificar que a variância genética a partir próxima à frequência de 1, ela é muito baixa, chegando a próxima de ser nula. A partir disso, podemos entender que em populações já melhoradas ou que passaram por algum processo de melhoramento genético, esse progresso genético vai ser muito difícil de ser alcançada, pois já houve algum tipo de melhoramento nessa população em questão. O valor da variância genética aditiva então, a soma do valor de variância genética aditiva mais o valor da variância genética de dominância. O valor de K também pode ser negativo, demonstrando o mesmo comportamento da fração positiva, entretanto de forma espelhada para o lado direito. Quando voltamos o valor de K para positivo, ele é espelhado, o comportamento das curvas se demonstra do lado esquerdo do gráfico. O valor de K próximo a 2 é uma sobredominância, um valor chegando a ser bem alto da dominância em relação à variância genética aditiva e à variância genética. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar demonstrando alguns tópicos relacionados à genética quantitativa e à decomposição do valor genotípico, que é muito importante para o progresso genético de culturas vegetais e animais. Gostaríamos de agradecer a oportunidade fornecida pelo professor Augusto em contribuir com o conhecimento de outras pessoas e certamente com o crescimento do grupo em si. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela atenção de todos.